Só esse ano, em 2025, que bateram o martelo. Chega de avaliar a obesidade somente com base no IMC. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu falo sobre ciência, saúde e autoestima. Se você gosta de consumir conteúdos dessa área, não se esquece de se inscrever aqui no canal. A comissão do Lancet, que é uma das revistas científicas com maior impacto na atualidade, reuniu especialistas do mundo todo para redefinir o diagnóstico e classificação da obesidade. E uma das ambiguidades que se apresenta nessa discussão é o seguinte: obesidade deveria ou não ser considerada uma doença? Classificar a obesidade como doença vem se mostrando uma estratégia muito interessante do ponto de vista de ressignificar toda a visão sobre a obesidade dentro do debate anti-gordofobia. Porque a pessoa, então, não está gorda, não está obesa por opção, mas sim sofrendo como uma doença que precisa de um tratamento. E olhar dessa forma ajuda no acolhimento desses pacientes e reduz o estigma da obesidade. Porém, existem pessoas dentro da zona de obesidade pelo IMC, mas que não estão e não estarão doentes em breve. Então, classificá-los como portadores de uma doença não seria tão correto assim. É ainda um debate que está rolando, mas por enquanto os órgãos de saúde identificam a obesidade sim como uma doença. Considerar somente o índice de massa corporal, que é o IMC, que no caso é o peso dividido pela altura ao quadrado para o diagnóstico da obesidade, acaba sendo bem raso, bem superficial. Porém, não deixa de ser um dado. E é um dado muito fácil de obter, especialmente em grandes populações e em regiões que não têm outra forma de mensurar a prevalência da obesidade. Por isso, segue e seguirá sendo utilizado, porém agora com critérios associados que tornam ele apenas mais um dado em meio a vários outros dados dentro do contexto da obesidade. A proposta que saiu no Lancet é a seguinte: a divisão de obesidade em pré-clínica e clínica. E para avaliar a obesidade, nós precisamos de pelo menos 3 parâmetros. IMC, algum método de avaliação de gordura corporal, antropometria manual, circunferências, bioimpedância, DEXA e sinais e sintomas, ou seja, a clínica toda do paciente. Veja bem, nós ainda precisamos do IMC porque ele considera 2 grandes dados, que são o peso e a altura, mas nós não vamos confiar cegamente só nele. Em relação às causas da obesidade, nós temos definido o seguinte: elas podem ser primárias, secundárias e genéticas. A causa genética seria caracterizada por hiperfagia, que é o aumento do apetite, outros comportamentos alimentares anormais, um início precoce de aumento de gordura corporal, usualmente nos primeiros anos de vida ou durante a infância. Alguns exemplos são a síndrome de Prader-Willi, deficiência congênita de leptina e mutações no gene MC4R. As causas secundárias de obesidade são mais associadas a doenças e condições, como a síndrome de Cushing e hipotireoidismo, antidepressivos e antipsicóticos. E nesses casos, o excesso de gordura corporal é associado com outros sinais típicos e sintomas dessas doenças. Já a obesidade de causa primária, que é a forma mais prevalente, é resultado de causas desconhecidas, mas normalmente envolvem ambiente obesogênico, um comer impulsivo ou compulsivo, podendo transitar no transtorno de compulsão alimentar e também algumas questões de saúde mental, como estados ansiosos, depressivos e comportamentos suicidas. Nós temos também a classificação fenotípica, que ela é a seguinte: nós temos a obesidade androide, que não é o sistema operacional Android, tá? É Android com E no final, que tem uma deposição de gordura predominantemente central ou visceral, no abdômen, né? E temos a obesidade ginoide, onde a deposição de gordura é mais ao redor do quadril e das coxas. O aumento de gordura central da obesidade androide está mais relacionado ao aumento de mortalidade em comparação à gordura da obesidade ginoide. Então, para tornar essa discussão mais prática e mais aplicável, eu resolvi separar 3 casos, né? 3 pessoas que são todas do sexo feminino para facilitar a nossa conversa. Primeira mulher, tem 85 quilos, 1,65 m de altura, IMC 31, categoria de obesidade grau 1 pela OMS.
pressão estável, glicemia normal, sem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, um leve aumento de LDL e colesterol, triglicerídeos normais, atividade física regular e funcionalidade preservada no dia a dia, um percentual de gordura aumentado em torno de 34%. Na nova classificação, essa paciente ficará em obesidade pré-clínica. Na obesidade pré-clínica, o paciente tem um certo risco à sua saúde, mas não entra na faixa de obesidade como doença. Ele apenas apresenta um fenótipo de obesidade, que na linguagem popular é um corpo mais gordinho. Um gordinho com mais saúde, vamos dizer assim. E ainda não existem evidências científicas que conseguem mensurar quantos casos de obesidade pré-clínica vão para obesidade clínica, desenvolvem para obesidade clínica. Ainda assim, nós estimulamos a manutenção de exercícios físicos e a alimentação equilibrada, mas como estratégia de prevenção global, como seria para qualquer pessoa. O uso de déficit calórico para esses pacientes, ou seja, consumir menos calorias do que gasta, é interessante para a gente não transitar por uma obesidade clínica e conseguir talvez uma redução ou um controle de peso. Segundo caso, mulher, 85 quilos, 1,65 de altura e MC 31, categoria de obesidade grau 1 pela OMS, pressão estável, hiperglicemia com alteração da hemoglobina glicada, ou seja, está num estado pré-diabético, esteatose hepática que persiste há 3 anos nos exames, dislipidemia com aumento de LDL, colesterol e triglicerídeos, sedentária, que apresenta leve exaustão em pequenas atividades do dia a dia e um percentual de gordura mais exacerbado em torno de 40% a 42%. Na nova classificação, essa paciente fica na zona de obesidade clínica, afinal nós temos um IMC associado a mais de uma comorbidade metabólica e inadequação de parâmetro antropométrico, ou seja, essa paciente sim está com a saúde bem ameaçada e um risco de mortalidade mais alto. E nós já podemos falar da obesidade, então, num contexto de doença, já que tem alteração na função de órgãos e necessita de tratamento para controle dessas comorbidades junto com a mudança do estilo de vida. Esse tratamento pode ser medicamentoso, cirúrgico e a mudança do estilo de vida está sempre dentro desse pacote. O terceiro caso é uma paciente de 115 quilos, 1,65 m de altura e MC 42, que aí a gente já se encontra numa obesidade mais avançada de acordo com a categoria da OMS. Apresenta dislipidemia, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática e a funcionalidade parcialmente comprometida, com uma circunferência abdominal aumentada. Essa paciente, mesmo se não tivesse comorbidades associadas, acaba caindo direto para o diagnóstico de obesidade clínica devido ao IMC maior de 40. E assim como a paciente anterior, vai necessitar de tratamento para as comorbidades e para o excesso de peso, que normalmente é sim cirúrgico e medicamentoso. Então, resumão para profissionais de saúde sobre a nova classificação proposta. O paciente está com excesso de peso, não apresenta sinais e sintomas, não tem limitações das atividades diárias, não apresenta sinais de disfunção orgânica, obesidade pré-clínica. O paciente está com excesso de peso, está com sinais, sintomas e disfunção orgânica presentes, apresenta alguma limitação nas atividades diárias, obesidade clínica. Isso é bem resumido, mas é mais ou menos por aí que a discussão vai. Eu particularmente acredito que essa nova classificação é um alívio, tanto para o paciente quanto para nós, profissionais de saúde, sabe por quê? Porque até então existia uma crença de que se a pessoa não tivesse magra, com IMC de eutrofia, é porque não tinha como estar saudável de jeito nenhum. Mesmo nós vendo casos de pessoas com sobrepeso no IMC, mas absolutamente saudáveis e ativas, ainda assim, na teoria, não era indicado que aquela pessoa tivesse aquele peso. Então nós, como profissionais de saúde, nós éramos meio forçados a colocar a pessoa dentro daquele peso para ela então ser considerada saudável. E claramente não fazia sentido em vários casos. Eu acredito que essa classificação permite que cada pessoa seja vista com a sua singularidade, seus contextos, sua composição corporal, e dessa forma a gente consegue ter um atendimento com muito mais acolhimento e mais cuidado ao paciente. Me conta se você é profissional de saúde, viu esse vídeo, se é paciente, se essa nova classificação te causou alívio, te causou angústia, me conta um pouco nos comentários.